Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo. E no vídeo de hoje vamos iniciar, ou melhor, vamos retomar a leitura do capítulo 2 do livro Riso, de Bergson. Eu peço, por favor, que você pegue, como sempre, a sua edição do livro, para que a gente possa fazer a leitura juntos, a partir dessa parte aqui, na página 75, aqui na minha edição. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou reler essa última frase para a gente retomar a ideia aqui. Então vamos lá. Exprime, portanto, uma imperfeição individual ou coletiva que chama por uma correção imediata. O riso é justamente essa correção. O riso é um gesto social que sublinha e reprime uma certa distração especial dos homens e dos acontecimentos. Mas isto nos convida a procurar mais longe e mais alto. Ocupamo-nos até aqui em encontrar nos jogos dos homens certas combinações mecânicas que divertem a criança. Este é um modo empírico de proceder. Chegou o momento de tentar uma dedução metódica e completa, de ir buscar, em sua própria fonte, em seu princípio permanente e simples, os procedimentos múltiplos e variáveis do teatro cômico. Como dizíamos, este teatro combina elementos de modo a inserir um mecânico nas formas exteriores da vida. Determinemos, portanto, o caráter essencial pelo qual a vida, observada do exterior, parece se distinguir de um simples mecanismo. Bastará que passemos aos caracteres opostos para obter a fórmula abstrata, desta vez geral e completa, dos procedimentos de comédias reais e possíveis. Vocês reparem no estilo do Bergson aqui nesse livro que ele está atacando o problema de diversos ângulos, mas ao mesmo tempo ele é como se ele estivesse cavando esse problema. Ele está indo cada vez mais fundo na análise, a partir de exemplos, a partir de certos ângulos, mas está cavando, quer sempre extrair leis mais gerais e quer sempre chegar no âmago, na direção do âmago do cômico. A vida se apresenta para nós como uma evolução no tempo e como uma certa complicação no espaço. Considerada no tempo, ela é progresso contínuo de um ser que envelhece sem cessar. Isto quer dizer que ela nunca volta atrás e nunca se repete. Considerada no espaço, ela estende diante de nossos olhos elementos coexistentes tão intimamente solidários entre si, tão exclusivamente feitos uns para os outros, que nenhum deles poderia pertencer ao mesmo tempo a dois organismos diferentes. Cada ser vivo é um sistema fechado de fenômenos, incapaz de interferir em outros sistemas. Mudança contínua de aspecto, irreversibilidade de fenômenos, individualidade perfeita de uma série fechada em si mesma, eis os caracteres exteriores, reais ou aparentes, pouco importa, que distinguem o vivo do simples mecânico, Tomemos o seu contrário. Teremos três procedimentos que chamaremos, se nos permitirem, a repetição, a inversão, a interferência entre as séries. É fácil ver que estes procedimentos são todos os procedimentos do teatro de vaudeville. Encontram-se de início misturados em doses variáveis nas cenas que acabamos de passar em revista e com muito mais razão nos jogos de criança, cujos mecanismos reproduzem. Não nos demoraremos nesta análise. Será mais útil estudar os procedimentos em seu estado puro a partir de novos exemplos. O que, de resto, será bastante fácil, pois é em seu estado puro que comumente os encontramos tanto na comédia clássica quanto no teatro contemporâneo. 1. A repetição. Não se trata mais, como anteriormente, de uma palavra ou de uma frase que uma personagem repete, mas de uma situação, quer dizer, de uma combinação de circunstâncias que se repetem, tal e qual, inúmeras vezes, contrastando assim com o curso mutável da vida.
A experiência já nos apresenta esse tipo de cômico, mas apenas em estado rudimentar. Encontro um dia na rua um amigo que não vejo há muito tempo. A situação não tem nada de cômica, mas se no mesmo dia eu o encontro novamente, e ainda uma terceira e uma quarta vez, acabamos por rir juntos da coincidência. Pense agora em uma série de acontecimentos imaginários que possa lhe dar a ilusão da vida, e suponha, no meio dessa série que progride, uma mesma cena que se reproduz, seja entre as mesmas personagens, seja entre personagens diferentes. Você ainda estará diante de uma coincidência, só que mais extraordinária. Estas são as repetições que o teatro nos apresenta. Elas são tanto mais cômicas quanto mais complexa for a cena repetida e quanto mais naturalmente isso ocorrer. Duas condições que parecem se excluir e que a habilidade do autor dramático deverá conciliar. O vaudeville contemporâneo se utiliza desse procedimento sob todas as suas formas. Uma das mais comuns consiste em fazer com que um grupo de personagens se mova de ato em ato nos mais diversos ambientes, de modo a fazer ressurgir, em circunstâncias sempre novas, uma mesma série de acontecimentos ou de desventuras que se correspondem simetricamente. Inúmeras peças de Molière nos oferecem uma mesma composição de acontecimentos que se repetem do começo ao fim da comédia. É assim que École des Femmes, a escola de mulheres, nada mais faz do que reunir e reproduzir um determinado efeito em 3 tempos. Primeiro tempo, Horácio conta a Arnulfo o que ele imaginou para enganar o tutor de Inês, que se descobre ser o próprio Arnulfo. Segundo tempo, Arnulfo acredita ter impedido o golpe. Terceiro tempo, Inês faz com que as precauções de Arnulfo se voltem a favor de Horácio. Mesma periodicidade regular em École de Marie, a escola de maridos. Aqui é Marie ou Marise? Não, acho que é Marie mesmo. L'Étourdi, o Estouvado e, sobretudo, em Georges Dandin, no qual se encontra o mesmo efeito em 3 tempos. Primeiro, Georges Dandin percebe que sua mulher o engana. Segundo tempo, ele chama seus sogros para ajudá-lo. Terceiro tempo, é ele, Georges Dandin, quem se desculpa. Por vezes é entre grupos de personagens diferentes que se reproduzirá a mesma cena. Não é raro, então, que o primeiro grupo seja formado pelos patrões e o segundo pelos criados. Os criados repetirão em um outro tom, transposto em estilo menos nobre, uma cena já representada pelos patrões. Uma parte de Le Dépit amoureux, o francês está terrível, né? O despeito amoroso, não, nem está tanto não, é construída segundo este plano, assim como l'anfitrion, o anfitrião. Olha que eu transpondo a pronúncia francesa para a pronúncia portuguesa. Em uma divertida comediazinha de Benedicts, e agora ferrou, agora isso aqui é alemão, imagino, né? Der Eingesing, a teimosia, a ordem é inversa. Não, vou ler a frase de novo que eu me perdi aqui na pronúncia. Em uma divertida comediazinha de Benedict, Der Eingasing, a teimosia, a ordem é inversa. São os patrões que reproduzem uma cena de obstinação que os criados lhes deram como exemplo. Mas, sejam quais forem as personagens entre as quais as situações simétricas se desenrolem, uma diferença profunda parece subsistir entre a comédia clássica e o teatro contemporâneo. O objetivo sempre foi introduzir nos acontecimentos uma certa ordem matemática, conservando, no entanto, o aspecto de verossimilhança, quer dizer, de vida. O que difere são os meios empregados. Na maior parte das peças do vaudeville, o espírito do espectador é trabalhado diretamente. De fato, por mais extraordinária que seja a coincidência, ela se tornará aceitável simplesmente porque será aceita. E nós a aceitaremos se, aos poucos, nos tiverem preparado para recebê-la. É desse modo que os autores contemporâneos costumam proceder. Ao contrário, no teatro de Molière,
São as disposições das personagens e não as do público que fazem com que as repetições pareçam naturais. Cada uma dessas personagens representa uma certa força aplicada em uma certa direção, e é porque essas forças de direções constantes compõem-se necessariamente entre si da mesma maneira que a mesma situação se reproduz. A comédia de situação, assim compreendida, reduz-se, portanto, à comédia de caráter, e merece ser chamada clássica, se é verdade que a arte clássica é aquela que não pretende tirar do efeito mais do que colocou na causa. Deixa eu beber uma aguinha aqui, aproveitar que ele fez uma pausa para o ponto 2. Só não estou tomando café aqui porque está tarde da noite e eu não quero, enfim, encher minha barriga de café nessa hora. Vamos lá. A inversão. Este segundo procedimento guarda tanta analogia com o primeiro que nos contentaremos em defini-lo sem insistir em suas aplicações. Imagine certas personagens em uma determinada situação. Uma cena cômica será produzida ao fazer com que a situação seja revertida e os papéis invertidos. Neste gênero se enquadra a dupla cena do resgate em Le Voyage, de Monsieur Perrichon, A Viagem do Sr. Perrichon. Não é necessário, no entanto, que as duas cenas simétricas sejam representadas diante de nossos olhos. Podem nos mostrar apenas uma, contanto que se assegure que pensamos na outra. É por isso que rimos do acusado que dá a lição de moral ao juiz, da criança que pretende ensinar a seus pais, enfim, daquilo que vem a se classificar sob a rubrica do mundo às avessas. É comum nos apresentarem uma personagem que arma a rede na qual ela própria cairá. As histórias do perseguidor vítima, de sua perseguição, do enganador enganado, constituem o pano de fundo de muitas comédias. Já estavam presentes nas farsas antigas. O advogado Pantelin indica a seu cliente um estratagema para enganar o juiz. O cliente usará o estratagema para não pagar o advogado. Uma mulher rabugenta exige que seu marido faça todo o trabalho de casa, trabalho que ela registrou em detalhes numa lista. Quando ela cai dentro de um tonel, o marido se recusa a tirá-la de lá porque isto não está escrito na lista. Oh, meu Deus! Inúmeras outras variações do tema do ladrão roubado podem ser encontradas na literatura moderna. Trata-se sempre, no fundo, de uma inversão de papéis e de uma situação que volta contra aquele que lhe deu origem. Aqui se verifica uma lei para a qual já assinalamos mais de uma aplicação. Quando uma cena cômica foi frequentemente repetida, ela passa ao estado de categoria ou de modelo. Ela se torna engraçada por si mesma, independentemente das causas que fizeram com que ela nos divertisse. Desse modo, cenas novas, que não são cômicas de direito, poderão nos divertir de fato caso se assemelhem àquela por algum aspecto. Elas evocarão em nosso espírito, ainda que confusamente, uma imagem que sabemos ser engraçada, e serão classificadas em um gênero em que figura um tipo de cômico oficialmente reconhecido. A cena do ladrão roubado é desta espécie, irradia sobre uma grande quantidade de outras cenas o cômico que encerra em si. Acaba por tornar cômica toda a desventura que sofremos por nossa falha, por falha nossa, qualquer que seja a falha, qualquer que seja a desventura. Que digo, qualquer que seja a alusão a essa desventura, até mesmo a palavra que a sugira. Tu o quiseste, George Dandin, essa frase não teria nenhuma graça sem as ressonâncias cômicas que ela ecoa. Mas já falamos bastante da repetição e da inversão. Chegou o momento da interferência entre as séries. Trata-se de um efeito cômico de difícil formulação, devido à extraordinária variedade de formas sob as quais se apresenta no teatro. Este talvez como deveríamos defini-la. Uma situação é cômica sempre que pertencer, ao mesmo tempo,
a duas séries de acontecimentos absolutamente independentes, de modo que possa ser interpretada concomitantemente em dois sentidos diferentes. Vamos ler de novo? Isso aqui é importante. Uma situação é cômica sempre que pertencer, ao mesmo tempo, a duas séries de acontecimentos absolutamente independentes, de modo que possa ser interpretada concomitantemente em dois sentidos diferentes. Pensaremos imediatamente no quiproquo. O francês adora essa palavra, pelo amor. E justamente o quiproquo é uma situação que apresenta ao mesmo tempo dois sentidos diferentes. Um simplesmente possível, aquele que os atores lhe emprestam, o outro real, aquele que o público lhe dá. Percebemos o sentido real da situação porque tomou-se o cuidado de nos apresentar em todas as suas faces, ainda que cada um dos atores conheça apenas uma delas. Daí a ignorância deles, o falso juízo sobre o que está sendo feito a seu redor e sobre o que eles próprios fazem. Vamos do juízo falso ao juízo verdadeiro. Oscilamos entre o sentido possível e o sentido real, e é esse balanço de nosso espírito entre duas interpretações opostas que desde o início aparece num caráter divertido que o quiproquo assume para nós. Compreende-se que certos filósofos tenham sido tocados sobretudo por este balanço, e que alguns tenham mesmo chegado a ver na essência do cômico um choque ou uma superposição de dois juízos que se contradizem. Mas esta definição está longe de convir a todos os casos. E mesmo ali, onde convém, não define o princípio do cômico, apenas uma de suas consequências mais ou menos longínquas. De fato, é fácil perceber que o quiproquo teatral nada mais é do que o caso particular de um fenômeno mais geral, a interferência entre séries independentes, e que, de resto, o quiproquo não é risível por si mesmo, mas apenas enquanto signo de uma interferência entre séries. Deixa eu beber uma aguinha de novo, que eu tô ficando com sede. Cada parágrafo que eu tô olhando tá batendo, minha boca tá começando a ficar seca. No quiproquo, com efeito, cada uma das personagens está inserida em uma série de acontecimentos que lhe dizem respeito, dos quais tem uma representação correta e sobre os quais regula suas palavras e seus atos. Cada uma das séries referente a cada uma das personagens desenvolve-se de modo independente. No entanto, há um determinado momento em que estas séries se encontram, de modo que os atos e as palavras lhe fazem parte de uma delas. Peraí, acho que eu perdi a cadência aqui. No entanto, há um determinado momento em que estas séries se encontram, de modo que os atos e as palavras, que fazem parte de uma delas, passam também a convir a outra. Daí a ignorância das personagens, daí o equívoco. Mas este equívoco não é cômico por si mesmo. Ele só o é porque manifesta a coincidência de duas séries independentes. Prova disso é o autor ter de usar constantemente sua arte para dirigir nossa atenção a esse duplo fato, independência e coincidência. Em geral, ele consegue esse efeito pela renovação contínua de uma ameaça, de uma falsa ameaça de dissociação entre as duas séries coincidentes. A cada instante tudo vai ruir e tudo se reacomoda. É esse jogo que faz rir, muito mais do que o que vai e vem de nosso espírito entre duas afirmações contraditórias. É esse jogo que faz rir, lendo novamente aqui, muito mais do que o vai e vem de nosso espírito entre duas afirmações contraditórias. E nos faz rir porque torna manifesta diante de nossos olhos a interferência entre duas séries independentes, verdadeira fonte do efeito cômico. O quiproquo, portanto, só pode ser um caso particular. Trata-se de um dos meios, talvez o mais artificial, de tornar sensível a interferência entre as séries, mas ele não é o único,
No lugar de duas séries contemporâneas, podemos tomar uma série de acontecimentos passados e uma outra atual. Se é em nossa imaginação que as duas séries se intercalam, não haverá mais quiprocó. E, no entanto, o mesmo efeito cômico continuará a se produzir. Pensemos no cativeiro de Bonivar, no castelo de Quilon. Eis uma primeira série de fatos. Representemos em seguida Tartarin viajando pela Suíça, sendo detido, preso. Segunda série, independente da primeira. Façamos agora com que Tartarin seja preso exatamente na mesma corrente que Bonivar e que as duas histórias pareçam coincidir por um instante. Teremos uma cena divertidíssima, uma das mais divertidas que a fantasia de Daudet se representou. Muitos incidentes do tipo heróico-cômico poderão ser assim analisados. A transposição, geralmente cômica, do antigo para o moderno inspira-se na mesma ideia. Labiche se utilizou desse procedimento de todos os modos possíveis. Ora começa por constituir séries independentes para, na sequência, divertir-se fazendo-se interferirem entre si. Toma um grupo fechado de um casamento, por exemplo, e o coloca em um ambiente totalmente estranho, no qual certas coincidências permitirão que ele se insira momentaneamente. Ora conservará no decorrer da peça um único e mesmo sistema de personagens, mas fará com que algumas dessas personagens, por terem algo a dissimular, sejam obrigadas a confabularem entre si, representando, enfim, uma comédia menor dentro da grande. A cada instante, uma das duas comédias irá perturbar o andamento da outra, para na sequência as coisas se arranjarem novamente. Ora, enfim, trata-se de uma série de acontecimentos totalmente ideal que ele intercalará na série real, por exemplo, um passado que se quer esconder e que sempre rompe no presente, e que a cada instante se consegue reconciliar com as situações que ele parece transtornar. Mas se trata sempre de duas séries independentes e sempre de uma coincidência parcial. Agora vamos que esse finalzinho aqui tá marcado pra caramba. O dono aqui do livro, ele simplesmente viu essa parte aqui como super importante. Vamos lá que eu tô até curioso para saber. Não nos entenderemos mais em nossa análise dos procedimentos do vaudeville. Quer haja interferência entre séries, inversão ou repetição, vemos que o objetivo é sempre o mesmo: obter aquilo que chamamos de mecanização da vida. Tomemos um sistema de ações ou de relações, quer o repitamos tal como ele é, ou invertamos o seu sentido, ou o transportemos em bloco para um outro sistema com o qual ele coincide em parte. Todas estas operações consistem em tratar a vida como um mecanismo de repetição, com efeitos reversíveis e peças intercambiáveis. A vida real é um vaudeville na exata medida em que produz naturalmente efeitos do mesmo gênero e, consequentemente, na exata medida em que se esquece de si mesma, pois, se ela se mantivesse sempre atenta, seria continuidade variada, progresso irreversível, unidade indivisa. E é por isso que a comicidade dos acontecimentos pode se definir como uma distração das coisas, do mesmo modo que a comicidade de um caráter individual se deve sempre, como já sugerimos e como mostraremos em detalhe adiante. Fiquei curioso agora. Há uma certa distração fundamental da pessoa, mas essa distração dos acontecimentos é excepcional. Seus efeitos são sutis e, em todo caso, é incorrigível, de modo que nada serve rir dela. E é por isso que nem sonharíamos em exagerá-la, em erigi-la como sistema, em criar uma arte para ela, se o riso não fosse um prazer e se a humanidade não se aproveitasse da menor ocasião para fazê-lo surgir. Desse modo, se explica o vaudeville, que é, para a vida real, aquilo que é marionete é para o homem que anda, um exagero bastante artificial de uma certa rigidez natural das coisas. Vou ler até essa frase de novo. Desse modo se explica o vaudeville, que é, para a vida real, aquilo que é marionete é para o homem que anda,
um exagero bastante artificial de uma certa rigidez natural das coisas. O fio que o une à vida real é bem frágil, não é mais do que um jogo, subordinado, como todos os jogos, a uma convenção inicialmente aceita. A comédia de caráter lança na vida raízes muito mais profundas. Será sobretudo dela que nos ocuparemos na última parte de nosso estudo. Antes, no entanto, devemos analisar um certo tipo de cômico que se assemelha ao vaudeville em muitos aspectos, o cômico das palavras. E assim ele encerra a parte 1 desse segundo capítulo. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isso, ele falou dos 3 pontos, mas ainda ele estava... Não, tá certo, é isso mesmo. Estava confundindo. Ele vai entrar agora na parte 2 e esse segundo capítulo ele vai até a 94. É isso mesmo. Então ainda falta aqui mais umas páginas até a gente encerrar. Vamos encerrar o vídeo por aqui. No próximo eu volto nessa parte 2, a partir da página 81. Tá bom, gente? Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham tido uma boa leitura assim como eu. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau para vocês.